Alguma coisa mudou nas comemorações do 1º de maio. Antigamente, a igreja reunia operários e patrões para pregar a harmonia entre as classes. Hoje, através de suas pastorais e comunidades de base, ela estimula os trabalhadores a participarem dos movimentos sociais. Na Catedral de São Paulo, o cardeal Dom Paulo Arnes celebra a missa pelo Dia do Trabalho. Em frente à igreja, milhares de trabalhadores participarão do ato público convocado por seus sindicatos. Companheiro nosso é o líder máximo da classe trabalhadora, é o companheiro Luiz. Companheiros e companheiras, esse 1º de maio é um 1º de maio um pouco diferente de outros 1º de maio que nós já tivemos nesse país. É um 1º de maio realizado embaixo de um novo governo. É um 1º de maio que pega a classe trabalhadora esperançosa, que pega a classe trabalhadora cheia de expectativa e que pega a classe trabalhadora com uma esperança de que alguma coisa possa mudar no ano de 1985. Que Deus nos escute nesta manhã de 1º de maio e que lhe desperte em cada coração a coragem de caminhar com os operários para um tempo novo. Precisamos de justiça social, todos juntos. Precisamos de justiça social. Mas para tanto, é preciso acordar os próprios operários. Nós sabemos quantos não estão nem no sindicato, quantos não comparecem em nossas reuniões, quantos estão encolhidos, medrosos, dizendo: será que vale a pena? Então é preciso que chegue alguém e lhe diga: você tem o apoio das comunidades de base, você tem o apoio de todos que lutam pelo Evangelho, você tem o apoio do povo do Brasil, que é mais de 80% operário. Em 1985, partidos políticos emergem da clandestinidade. O movimento sindical se fortalece e o país reencontra as liberdades perdidas em 20 anos de ditadura. Durante aquele período, a igreja foi um dos raros espaços onde os movimentos de oposição ao regime militar encontraram abrigo. Hoje, diante de um Brasil que se democratiza, a igreja terá que redefinir seu papel social. Voltará à tradicional posição conciliadora ou encontrará novas formas de exercer sua opção pelos pobres?
Baixada Fluminense, 5 milhões de habitantes, área das dioceses de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Aqui, como em outras regiões do país, multiplicam-se as comunidades eclesiais de base, o tecido de uma igreja que se renova no convívio cotidiano com o povo. Quanta coisa boa eu, como bispo, tenho visto nas nossas comunidades. Quanta gente tem animado a minha própria fé, minha caminhada. A Diocese de Caxias é bonita porque ela cresce em comunidades. Nós éramos 115 há 4 anos em julho, né? Hoje somos mais de 200 e precisamos crescer, não para a glória nossa, mas para que a vida do povo seja bonita e forte. Então, representando as comunidades da paróquia, nós colocamos neste vaso mais algumas flores. O Concílio Vaticano fala da Igreja como povo de Deus. E o povo é um povo que caminha junto. Faz parte do Evangelho nós caminharmos em comunidade. É por isso que desde 62, todos os planos pastorais da Igreja no Brasil, em nível nacional, nas dioceses, fala da Igreja Comunidade. A Igreja das Comunidades é uma bênção para a nossa terra, porque elas se tornam uma escola de participação, é um ambiente de fraternidade, de solidariedade. As comunidades no Brasil se tornaram um fermento de vida que faz o pão crescer, faz o povo mais forte, mais unido. As comunidades no Brasil significam a união do povo, o fortalecimento, um caminho novo e um tempo novo. As comunidades revelam aquilo que a gente sonha. O povo unido jamais será destruído, marginalizado. A comunidade eclesial de base é junto nós, né, unidos na mesma fé, no mesmo espírito, em oração também, que faz parte, né, de todo o nosso conteúdo, né? Descobrir assim como nós podemos solucionar os problemas, né, do bairro. Sabemos que os problemas são muitos, ou seja... As comunidades eclesiais de base não obedecem a nenhum modelo. Nas periferias urbanas, são os grupos de bairro. No campo, confundem-se com o povoado. Entre os índios, é a própria aldeia. Cada uma delas é única, mas em todas, a leitura da Bíblia liga a fé à vida cotidiana. Agora, num sozinho... Conforme seus participantes, as comunidades de base se diversificam. Os jovens formam seus grupos, os trabalhadores criam equipes de pastoral operária, as mulheres organizam os clubes de mães. O Clube de Mães é um movimento de mulheres. Ela surgiu no seio da igreja no sentido de atingir a mulher sem vez, sem voz da Baixada. Podemos contar hoje com um número aproximado de mais ou menos 300 grupos e a gente tem como motivação maior o aprendizado. E a partir deste aprendizado, que é o crochê, tricô, costura, a gente tenta levar a mulher a uma consciência maior. A vivência em comunidades estimula iniciativas autônomas do povo. Há 4 anos formou-se em Nova Iguaçu uma associação para ocupar organizadamente terrenos abandonados, o Mutirão de Nova Aurora. A Diocese prestou seu apoio. Hoje, os mutirões se espalham por toda a Baixada. Já são 20 mil famílias que demarcam seus lotes e constroem casas com a ajuda de outros moradores. O esforço coletivo desperta a participação e a solidariedade. O povo unido jamais será vencido.
companheiros, nessa luta não existe uma liderança. Não é o companheiro Azevedo, o companheiro Bastos, o padre Eduardo, o Fernando da CPT. Não é esses companheiros que são a liderança. Não é esses companheiros que vão ditar para nós a caminhada. Aonde estiver o camponês consciente, aí está a liderança, aí está a nossa luta representada. Então que cada companheiro aqui tenha essa compreensão de que o líder desse movimento é ele próprio. Esse movimento, essa luta dos mutirões, não está presa a nenhuma religião, assim como não está presa a nenhum partido. Nós temos aqui o padre Eduardo, o padre Geraldo, que tanto apoio tem nos dado, porque fala a nossa mesma língua, porque não nos impõe condições nenhuma, porque nós realmente somos independentes e caminhamos conscientes de que a gente é que vai traçar os nossos destinos, levar a nossa luta sem interferência, sem ingerência de quem quer que seja. Os movimentos de renovação da Igreja no final dos anos 50 são um dos marcos da Igreja da Libertação. As mobilizações populares e o debate dos problemas nacionais giravam em torno do subdesenvolvimento, das precárias condições de vida de milhões de brasileiros. Vitoriosa em Cuba, a guerrilha aponta na América Latina o caminho da revolução e do marxismo. Entre o espectro da miséria no terceiro mundo e a ameaça da revolução socialista, a Igreja sentia-se deslocada e anacrônica. De Roma sopram ventos de mudança. O Papa João XXIII convoca um concílio ecumênico sob o lema do diálogo com o mundo moderno. Inaugura-se a era da atualização da Igreja. Nova teologia, maior liberdade e valorização da atuação do leigo. No Brasil, o movimento leigo da ação católica, presente entre operários e intelectuais, assume seu cunho mais político no ambiente estudantil, com a Juventude Universitária Católica, a JUC. Outra frente de atuação renovadora dos leigos foi o movimento de educação de base. Usando o rádio, o MEB estimulava milhares de camponeses a se organizarem em pequenas comunidades. Muitos de seus animadores vinham da JUC e traziam um projeto político de socialismo cristão. A radicalização do movimento estudantil e a pressão conservadora da hierarquia levam os líderes da JUC a fundarem uma organização de inspiração cristã, mas independente e exclusivamente política. A ação popular é uma continuidade e uma ruptura com este movimento que vem da ação católica. É uma continuidade porque ele traduz a inspiração cristã no campo político, porém autônomo da hierarquia da Igreja, que a essa altura já fazia uma série de pressões sobre os movimentos de JUC e de JEC daquela época. E é uma ruptura porque ele depois vai se desenvolver como uma consciência política, né, que vai muito mais além do que o pensamento social e político da Igreja da época colocava. O comprometimento político dos leigos não era acompanhado pela hierarquia. Embora mantivessem um relacionamento cordial com o presidente João Goulart, os bispos temiam os desdobramentos da campanha popular pelas reformas de base. Mas as reformas não sairiam do papel. Antes que Jango as pusesse em prática, os militares detonaram o golpe de abril de 1964. Peça importante no movimento pela derrubada de João Goulart foi a campanha pelo Rosário em Família, dirigida por um sacerdote norte-americano. Marcadamente anticomunista, seu cunho religioso encobria o papel de aglutinar as forças que conspiravam contra o governo.
nas marchas da família com Deus pela liberdade, a classe média agradecia a Deus e aos militares por terem afastado o perigo das reformas de base. Para muitos, prenúncio da comunização do país. Enquanto as lideranças políticas eram presas e exiladas e os movimentos populares reprimidos, os bispos divulgavam nota oficial saudando a intervenção militar. Logo se arrependeriam. A prisão de leigos e padres em várias regiões do país estimula o espírito corporativo da Igreja e a encaminha gradativamente para a oposição. Dom Valdir Calheiros foi o primeiro bispo a ser indiciado em um inquérito policial militar após ter sua casa em Volta Redonda invadida por soldados armados. Mas o principal alvo da repressão contra membros do clero foi o bispo Dom Helder Câmara. Os militares chegaram a proibir, por vários anos, que a imprensa sequer citasse o nome de Dom Helder. Durante o ano de 1968, a cena política se radicaliza. Pela primeira vez desde o golpe, voltam a se realizar manifestações de rua. Os estudantes são a vanguarda e vários padres os apoiam. 1968 é também o ano da Conferência Episcopal Latino-Americana. Em Medellín, os bispos do continente assumem o compromisso com a mudança das estruturas sociais e incentivam as comunidades de base que no Brasil começam a surgir com a participação de leigos e padres formados na ação católica. No campo, está para ser resgatada a maior dívida social brasileira, a distribuição da terra. Enfrentando grilheiros, polícias e juízes, os camponeses que há várias décadas esperam a reforma agrária ocupam as terras improdutivas do latifúndio. Organizados em comunidades, trabalham em mutirão e realizam suas próprias celebrações religiosas. Nosso Nordeste sofre muita falta de água e de terra para o nordestino trabalhar. E é esse o caso que está dando a maior necessidade do Nordeste. Só com a nossa união devemos arranjar aquilo que a gente precisa, que é a terra, é o pão, é a nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nessa leitura, nós podemos entender um pouco que os filhos de Deus devem viver unidos na fé e na união. Como falou a leitura do Atos dos Apóstolos, todos eram de todo e pensavam em um só sentido, do mesmo modo, ninguém dizia que tinha de si mesmo, mas repartiam. Isto é, que devemos ter em nossa comunidade. Em sinal de união, vamos dar as mãos e rezar o Pai Nosso, né? Pai nosso, do que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem te ofendido. Não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Nós aqui vivemos em comunidade, já conseguimos uma escola, os agricultores trabalham juntos de mutirão e repartimos na maneira do possível uns com os outros. Fomos expulsados, mas graças a Deus já estamos permanecendo na terra. E com o apoio de toda a igreja, graças a Deus, das comunidades unidas, conseguimos construir um barreiro, aonde foram presos no dia 10 de outubro 23 agricultores por causa desse serviço. Os agricultores ficaram firmes na luta e continuaram a fazer o barreiro com as ações dos advogados, mesmo proibido por ordem judiciária. E hoje aí está para todos beber água, porque a água é a vida de nós todos. Oi, pessoal! Muito bem! Pode seguir a luta!
O que é que você está fazendo aqui? Tô lascada. Vai morrer. Você é da igreja? Sou, capitão. Você é do sindicato? Sou, capitão. O que é que você faz no sindicato? Agora estou sendo a tesoureira do sindicato. E o que é que você faz na igreja? Na igreja, como no sindicato, eu ajudo os pobres. Olha, eu tenho uma fazenda, tenho 2 usinas, olha aí. E pra você ver como a gente está no poder, viu? A autoridade é maior aqui. Eu vou mandar prender essa mulher, vocês vão ver. Eu estou preso aqui porque fui um lutador pela vida, menino de 10 filhos que tenho. E lutei 2 anos para conseguir e conquistar uma terra que a gente há muito tempo precisava para trabalhar, para o sustento da nossa família. E por causa disso, fiquei muito visado dos proprietários por aí, né? Então eles tentam me castigar com falsas calúnias, mas para isso a igreja tem acompanhado com grande desempenho e eu acho que é muito válido isso, né? Porque a igreja está mostrando que é a igreja humana mesmo, onde existe conflito, ela tem acompanhado muito bem e tem feito tudo pelos trabalhadores. Bom, aqui na nossa região até 1980, o nosso sindicalismo, então, era basicamente sustentado no assistencialismo, ou seja, na assistência médica, odontológica, e sem um encaminhamento da luta dos trabalhadores, concretamente. Então, surge aí a pastoral rural como um espaço específico mais para discussões dos trabalhadores, né? E com a prática desenvolvida pela pastoral, de trabalho de base, de trabalho junto aos trabalhadores, né? E o encaminhamento dos problemas abordados pelos trabalhadores através dos sindicatos, ou seja, por dentro ou envolvendo o movimento sindical. Então surge com isso uma série de mudanças na qualidade do nosso sindicalismo, né? Para assessorar sindicatos, oposições sindicais e comunidades de base, a Diocese de Guarabira criou o Serviço de Educação Popular, SEDUP. Utilizando recursos que vão do teatro de bonecos ao audiovisual e o vídeo, o SEDUP produz material de comunicação, presta assistência jurídica, promove cursos de formação e de alfabetização. São, sé, tó, si, su, tá. Então, esse pedacinho da família Si, o que a gente vai fazer com ele? Juntando uma palavra, um pedaço com o outro, dá para formar uma palavra. Tó, tá. Tá. Quem quer me formar assim? Escreva aí, Zé, o nome do nosso companheiro. Tó, oi. Muito bem. O nome do nosso companheiro Tó. Um companheiro pobre, pai de família. A única coisa que ele tinha era 10 filhos com vontade de comer. Estava lutando na vida com O maior crime praticado que o nosso companheiro fez e estava fazendo até hoje era somente rasgar a terra para dela tirar o alimento para sustentar os 10 filhos que ele tinha em casa para dar de comer. Nós vimos muitas pessoas dizer que o dinheiro que os fazendeiros estavam dando, a polícia, o juiz, o dinheiro que eles estavam comendo para não soltar ele, mas teve força. Os nossos companheiros ainda encontraram força e libertaram ele hoje. Para nós, é o maior prazer hoje que a gente tem de estar aqui estudando e refletindo e falando sobre ele. Ouvem Rádio Cultura de Guarabira. Nota, no sinal de protesto pela prisão injusta ao agricultor na cidade de Araruna, a Diocese de Guarabira suspendeu por tempo indeterminado as suas atividades, as suas solenidades em matéria de celebrações. Logo após a libertação do agricultor, a Diocese de Guarabira resolveu
celebrar uma missa em ação de graças pela liberdade de seu Tota, o agricultor de que falamos. Meus irmãos, vocês tiveram aqui em Araruna uma missão. Houve uma missão em Araruna? Houve uma missão. Quem sentiu a missão, levante os manos. Muito bem. Qual foi ou quais foram os acontecimentos aqui que provocaram esta missão em Araruna? Já estou dizendo aqui, um dos acontecimentos foi a prisão e a libertação do companheiro Tota. Foi ou não foi? Muito bem. Tota vai subir aqui para lembrar o acontecimento. Então, a libertação de Tota significa aquele esforço de libertação de todos os trabalhadores da terra, trabalhadores rurais que lutam pela libertação em Jesus Cristo. O Evangelho nos liberta. Levanta a cruz. Viva a libertação dos trabalhadores! A prelazia de São Félix do Araguaia tem sido cenário de frequentes conflitos entre os grandes fazendeiros e aqueles que trabalham a terra, mas não a possuem, índios, poceiros e peões. O bispo poeta Dom Pedro Casaldáliga e os agentes de pastoral passam pouco tempo em casa. Sua atividade exige que se desloquem para os vilarejos isolados em meio aos latifúndios. Participam do trabalho no campo, animam as comunidades e celebram com o povo do lugar. E nós, graças a Deus, estamos aqui, firmes, né? Plantando, colhendo, a criançada na escola, enfrentando a vida, né? Com fé em Deus.
Então eu queria que nesta hora lembrássemos essa luta toda e lembrássemos também tantos companheiros aqui no Mato Grosso, no Pará, nessa Amazônia, no Goiás, lá no Bico do Papagaio, sobretudo, né? Enfrentando os mesmos problemas de terra. Perseguição de tubarão, de pistoleiro, a justiça se vendendo. Vocês lembram que na festa do padroeiro vencemos a sementeira, agora estamos vencendo a colheita que Deus nos dá, os frutos da terra. Ele envia o sol, ele envia a chuva e ele dá forças aos homens e às mulheres do campo para plantar, para zelar, para colher. E depois ele dá apetite a todos para comer, né? Então vamos agradecer esta colheita que o Senhor nos dá. Senhor Deus, nosso Pai, abençoai esta nossa colheita para alimento de nossas famílias, para conforto de nosso povo, na caminhada da vida, no serviço de vosso reino. Dai de comer aos famintos, dai fome de justiça e o desejo de vós a todos vossos filhos da terra. O problema da terra é o maior problema do Brasil. Despejo de lavradores, inchaço nas grandes cidades, violência no campo, fome. A igreja voltada para o povo sentiu finalmente esse problema, criou a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, para assessorar os lavradores, ajudá-los na sua consciência, estimular os seus organismos de classe e dar a toda a igreja do país uma consciência nova frente a essa problemática do campo e sacudir também a consciência nacional. Se alguma coisa o Brasil tem é terra, terra suficiente para todos. O Araguaia é um dos últimos refúgios dos povos indígenas. Eram 5 milhões quando os portugueses chegaram ao Brasil e hoje não passam de 200 mil. A doutrina de segurança nacional propunha a eliminação definitiva das nações indígenas e sua integração ao sistema capitalista. Entre os movimentos que surgem nos anos 70 para apoiar a luta pela defesa das culturas indígenas e pela demarcação de suas terras está o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. O CIMI nasceu para atender a necessidade dos missionários das áreas indígenas, isolados e desafiados pelo Concílio Vaticano II, uma nova pastoral, e pelas reivindicações da antropologia. O CIMI possibilitou uma nova consciência nos missionários, já não mais uma evangelização compulsória, respeito total às culturas, e possibilitou também que os próprios índios, tomando consciência dos seus direitos, se reunissem em assembleias e reivindicassem, em primeiro lugar, a terra, o seu hábitat, e, em segundo lugar, a sua autonomia. Dentro do Estado brasileiro, muitas nações diferentes. Na região do ABC Paulista, coração industrial do país, organizaram-se os mais importantes movimentos grevistas desde o golpe de 1964. Aqui iniciou-se a formação do Partido dos Trabalhadores e da CUT. Pouco a pouco, a igreja foi trocando a defesa da ordem e da propriedade pela defesa dos direitos dos trabalhadores. A burocracia das cúrias e a formalidade das paróquias cede lugar a equipes de coordenação, comunidades de base e grupos de pastoral operária. A pastoral operária
tem dois níveis. Um em que a igreja inteira, como um todo, assume a sua responsabilidade de ser presença no meio dos trabalhadores. E um outro nível, que é o específico, onde trabalhadores cristãos se organizam como cristãos para atuar no meio do movimento operário. Agora acontece que, com esse inserir-se dentro do meio operário como uma organização de cristãos, não significa organizar paralelamente um outro movimento operário, mas significa ser dentro do movimento operário uma presença cristã. Em abril de 1985, os metalúrgicos do ABC deflagraram nova greve por maiores salários e melhores condições de trabalho. O país vivia um delicado momento de transição política, agravado pela agonia do presidente Tancredo Neves. O movimento grevista é criticado pelos liberais como uma radicalização inoportuna. A equipe da Pastoral Operária de São Bernardo discute a sua participação na sustentação da greve. Os trabalhadores estão muito mais bem organizados do que todos os outros anos que foi feito greve. A gente vê na fábrica do trabalho na Ford, você vê os patrões, vai ter que forçar a cabeça sem saber o que fazer, né? E provocando para que a gente decrete greve dentro da fábrica, né? Porque é muito bom para eles, uma greve agora para eles. E a gente acha que decretar uma greve dentro da fábrica não vai ser bom para nós, né? Então nós vamos esperar quando a fábrica normalizar e a gente dá um troco. Para viver melhor agora, trabalhar 40 horas. 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 Nós entendemos que o papel da igreja nos nossos movimentos no ABC foi fundamental e garantiu, nos deu possibilidade de continuidade do movimento, mesmo com a decretação das ilegalidades das greves, com as cassações e das diretorias. Nós conseguimos, a partir do entendimento, principalmente do companheiro Dom Cláudio Rumes, em nos cedendo as dependências da igreja e em alertando todas as igrejas da região para que fizesse arrecadações de alimentos na sustentação do movimento. Quando, pessoalmente, como bispo de Santo André, do ABC Paulista, tenho participado das greves de 79, 80, sobretudo, eu tenho procurado sempre manter-me realmente numa posição de serviço aos trabalhadores, nunca numa forma de querer organizar ou comandar, porque isso é da responsabilidade e da legítima autonomia dele de fazê-lo. E também quando estive na mediação, nas negociações, não foi propriamente para mediar entre injustiçados e aqueles que provocavam injustiça, mas para me pôr em defesa daqueles que eram os injustiçados no momento, claramente, os injustiçados que eram os operários. Nós temos que decidir aqui se mesmo com a decisão, com a sentença do tribunal, se nós vamos continuar ou não paralisados. Os companheiros e as companheiras que entenderem que mesmo com a sentença do tribunal nós tenhamos que voltar na segunda-feira a continuar paralisados, levantem os braços. Permaneçam com os braços erguidos. Não é segredo para ninguém que nos últimos 21 anos, aqui no Brasil, houve dificuldades de convívio entre a Igreja Católica e também outras igrejas cristãs e o regime
que se havia instalado no país. E nesse período, a igreja, através especialmente dos seus bispos, e os bispos, através de sua organização, a CNBB, falaram muitas vezes também palavras de crítica, palavras de denúncia, às vezes palavras duras, porque era quase assim que era a única voz, ou ao menos das poucas vozes, que podia falar e tinha que falar em nome do Evangelho, que não tinha nada a perder, mas que devia defender a verdade, ser voz dos que não tinham voz. O caso mais notável da atuação de membros do clero na oposição ao regime militar foi o envolvimento de um grupo de dominicanos com Carlos Marighella. Ex-deputado pelo Partido Comunista, Marighella fundou, no final dos anos 60, uma das mais atuantes organizações de resistência armada à ditadura. Nos anos 60, quando a situação política impedia qualquer outra forma de resistência, senão aquela que se fazia ao arrepio da lei, um grupo de dominicanos também se solidarizou com estudantes e trabalhadores que ousaram apresentar alguma resistência ao regime militar. A figura mais expoente deste grupo foi Frei Tito, que posteriormente no exílio faleceu em consequência das torturas sofridas. Creio que aí a igreja teve um papel importante de, pela primeira vez na história recente do Brasil, colocar-se nos cárceres ao lado daqueles que estavam dentro das grades, porque apresentaram uma resistência aos tempos difíceis em que o nosso povo vivia. Na década de 70, a repressão se intensifica e a igreja não é poupada. Aumenta o número de religiosos perseguidos, expulsos do país ou, algumas vezes, mortos. Uma das mais atingidas é a prelazia de São Félix. Quem persegue o povo, persegue a igreja que se coloca na vida desse povo. É denúncia, calúnia, panfletagem, prisões, torturas, expulsões ou ameaça de expulsão. E concretamente, 72, 73, a equipe toda da prelazia, presa, Pai Chantel com 10 anos de cadeia, expulso finalmente, Pai Rodolfo, vizinho nosso, Meruri, assassinado, junto com o índio Simão Bororo, e agora, no ano próximo, inteiraremos os 10 anos do martírio do Padre João Bosco, a meu lado, a 2 metros de mim, quando ele e eu tentávamos libertar 2 mulheres torturadas. Eu penso que, em última instância, essa seria a garantia de uma igreja que queira estar com o povo. A cruz do povo, a cruz dessa igreja. Na mesma época dos episódios de São Félix, Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, foi sequestrado e serviciado. Uma bomba explodiu seu carro em frente à Conferência dos Bispos. Era mais uma ameaça ao crescente setor do clero que apoiava as organizações populares. Documentos oficiais da CNBB passam a exigir publicamente uma nova ordem política e maior justiça social. As igrejas abrem suas portas para a celebração de atos ecumênicos em memória daqueles que morriam nas prisões vítimas da tortura. Foi o caso do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, em São Paulo. Depois de ter todas as provas de que havia torturas e prisões arbitrárias, depois de ter recorrido às comunidades de base e às paróquias todas para fazer denúncia, e percebendo que não era suficiente, então imaginei que bons advogados de grande renome poderiam entrar na luta. Isso daria uma força moral à sociedade. Foi o que fizemos. Então, a primeira fase, naturalmente, nós nos dedicamos à luta contra a própria tortura e as prisões. Uma segunda fase, a reconquista dos direitos civis.
E na terceira, a opção pelos pobres, ou seja, a luta ao lado dos operários. Em 1979, ano da anistia e das promessas de abertura política, o operário Santo Dias foi assassinado pela polícia. Membro destacado da Pastoral Operária da Arquidiocese, Santo recebeu um tiro quando participava de um piquete grevista. Seu enterro parou o centro de São Paulo e fez a igreja perceber que seu papel na defesa dos direitos humanos e no apoio aos movimentos populares estava longe de se esgotar. Graças a Deus, agora estamos em novos tempos. E nesses novos tempos, a igreja como igreja não pode mudar. O sentido profético da igreja, do anúncio da mensagem, da denúncia dos erros, isto vai continuar. Mas, daqui para frente, a voz dos bispos, a voz da CNBB, não deve ser de forma nenhuma quase uma voz isolada, uma voz onipresente. Nós queremos que agora se multipliquem as vozes dos leigos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, é o órgão oficial de um dos maiores episcopados do mundo. Seus diversos organismos e comissões decidem sobre questões de doutrina, liturgia e ação pastoral. Nas assembleias anuais, cerca de 300 bispos se reúnem. Progressistas ligados aos setores populares e conservadores apoiados na Cúria Romana disputam os votos da maioria moderada, decidindo as posições oficiais da instituição. Agora, eu pediria muita atenção. A dificuldade maior foi a teologia da libertação é legítima e favorece a evangelização. Esta foi praticamente a frase pivô onde as emendas vieram. E nós mudamos assim, como podem ver agora no texto. A problemática levantada por esta teologia exige atitude de discernimento e aprofundamento. O tema da libertação é profundamente bíblico. Existe uma autêntica teologia da libertação centrada neste tema bíblico da libertação e da liberdade e na urgência de suas incidências práticas. Tem a palavra do Paulo Ponte, se prepare para o morrido Krieger. Embora carregue fortes contradições internas, a CNBB tem conseguido imprimir entre o episcopado a marca da unidade e da moderação. Na Assembleia de 1985, o tema central é liberdade cristã e libertação. Sintoma claro de que as pressões contra a teologia da libertação exigiam da CNBB um posicionamento oficial. Então, vamos agora votar o destaque que acaba de ser claramente apresentado. Os que concordam com a inclusão, votam dele, por favor. Vamos contar com paciência. No centro da polêmica, em torno da teologia da libertação, está o Frei Leonardo Boff. Sua produção teológica é uma reflexão sobre a prática da pastoral popular, fundamentando a participação das comunidades de base na vida da igreja. O Vaticano, reduto de forças conservadoras, reluta em reconhecer essa nova forma de igreja que nasce do povo no terceiro mundo, ameaçando a centralização do poder romano. Em setembro de 1984, Leonardo Boff foi convocado a responder inquérito em Roma. O resultado dessa moderna forma de inquisição veio 8 meses depois: a condenação ao silêncio. Em nome de mais de 40 entidades da sociedade civil, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste ato público de solidariedade em favor do Frei Leonardo Boff e de protesto contra este ato de intolerância que condenou ao silêncio alguém que não apenas como católico, mas também como cidadão, está lutando por um mundo melhor, mais justo,
não só no Brasil, na América Latina, como no mundo inteiro. Os irmãos Clodovis e Leonardo não podem ser ouvidos. Se não podemos dar a palavra a eles, podemos ler o que eles dizem através do psicanalista e escritor Hélio Pellegrino e da Márcia Miranda, secretária de Leonardo Boff. O Hélio vai ler agora, então, o texto do Leonardo. É um texto desse livro. Meus amigos, é uma responsabilidade, é uma honra e um compromisso que me comove muito poder, nesse momento, emprestar a minha voz a Frei Leonardo Boff, que está condenado ao silêncio pelas forças obscurantistas que lhe impuseram esta punição. Sara, a estéril, concebeu. Poderá a Igreja se converter para um testemunho mais exigente e mais eloquente do Evangelho no meio de nosso mundo? Ela pode, porque o está mostrando. A punição imposta a Frei Leonardo Boff é uma coisa lastimável. Eu acho que foi uma medida de direita, uma medida que favorece, no fundo, né, os interesses dos ricos contra os pobres. Ela não tem nada a ver, portanto, com a opção preferencial pelos pobres. Agora, há que levar em conta o seguinte, é que o que mantém viva a teologia da libertação não é a cogitação dos teólogos e dos intelectuais, por mais brilhante que ela seja. O que dá vida, o que dá poder de convicção à teologia da libertação é a fé do povo, é a fé das comunidades eclesiais de base, é a luta do povo. E isto transcende as maquinações da Cúria Romana, as maquinações vaticanas, os interesses burocráticos, porque, na verdade, a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que o que a igreja tem que fazer agora é apoiar a organização dos trabalhadores, é apoiar a organização do povo, né? Então, é esse agora o papel fundamental da igreja, não tomar a dianteira, mas apoiar para que os trabalhadores organizados possam dispor de infraestrutura para garantir a continuidade da sua luta. A igreja deve continuar a sua missão dentro da sociedade. Ela não pode simplesmente dividir um espaço, dizer que há um espaço que é dos leigos e outro espaço que é da hierarquia. A igreja como um todo tem que estar presente em todo o processo, embora cada um tenha ali o seu ministério e a sua missão. A igreja não poderá jamais renunciar à sua missão de seguir o Evangelho e de levar uma boa nova para todas as pessoas. Portanto, há de defender sempre os direitos do homem e a sua dignidade, em qualquer circunstância, tanto pelo clero quanto pelos leigos. A igreja no Brasil aponta para o céu, mas ela caminha na terra e deseja uma terra nova. E a igreja acredita que a missão sua e todas as suas comunidades reforçar o povo na organização política. O Brasil só tem futuro se o povo participar da construção de nossa terra. Povo na rua! Aí, Taza, povo na rua! Reforma agrária! Nós chamamos o Frei Armando, que vai falar em nome da CPT do Estado do Paraná. Companheiras, companheiros,
A Comissão Pastoral da Terra entende que a Igreja tem sentido na medida em que ela assume essa luta, na medida em que ela acampa junto com os sem terra, na medida em que ela faz oposição sindical aos sindicatos pelegos e na medida em que ela assume a luta política também para que os trabalhadores tenham os frutos políticos da sua organização e da sua luta e das suas conquistas. As esperanças do setor da Igreja mais comprometido com o povo esbarram na oposição que lhe move o Vaticano e nas tensões internas do episcopado. O papel histórico de dar voz aos que não tinham voz também se esgota. Com a democratização, os movimentos populares conquistam crescente iniciativa e autonomia. Para acompanhar o processo de libertação do povo, a Igreja terá que assumir mudanças muito mais profundas do que as experimentadas nos últimos 20 anos.